programa 420 Minutos conversa hoje com a doutora Jamila Barroso, dentista, especialista em reabilitação ou reconstrução. E nós estávamos discutindo agora, não os problemas da reabilitação, que ela já mostrou, mas os problemas da prevenção, cujo abandono, cujo descuido resulta, na maioria dos casos, na necessidade de tratamentos difíceis, sofridos e, sobretudo, muito caros. E a questão que surgiu, que de certo modo se intrometeu na conversa, foi a seguinte: mesmo uma criança recém-nascida, um bebê que ainda não tem dentes, deve ir ao dentista. Como é isso, doutora? É interessante, mas isso é praticado nos países muito desenvolvidos, onde os governantes dão uma especial atenção à saúde. E aqui, graças a Deus, já estão existindo alguns programas, até na rede pública já existe, dando atenção para isso, para não só o bebê, mas principalmente a mãe. A mãe tem que ser muito orientada e se ela faz o pré-natal. Ela tem que ser orientada já antes do nascimento da criança. Já antes, porque ela faz o pré-natal e cuida da saúde dela ginecológica, e quando no momento do parto tem lá um pediatra para assistir ao parto e ver o bebê. E não pensa-se em tudo, mas a boca não... Ninguém passa batido. Quer dizer, o tratamento dentário do bebê precede o nascimento? Ah, sim, com certeza. Deveria preceder? Deveria, mas como eu te disse, essa situação já está começando a existir. Algumas mães já sabem disso, alguns programas já falam sobre isso, porque desde da gestação que ela precisa se cuidar, ela, a mãe, para que ela não contamine o bebê. Porque não só com relação à saúde oral, mas a saúde orgânica em geral, muitas doenças são transmitidas pela doença cárie, por determinados tipos de bactéria que estão aí Quer dizer que uma criança pode ser condenada a ter cárie ainda na vida uterina? Ainda pode, de acordo com a situação da mãe. Então, isso é uma cadeia. Por exemplo, a gente já percebe hoje as mães de crianças pequenas já orientadas no sentido de evitar, ou pelo menos limitar açúcar, essa coisa toda. O que a mãe pode fazer de errado que vai provocar cárie naquele bebê que ainda está na barriga dela? Não é bem a cárie que vai provocar, não é bem a mãe provocar cárie na barriga do bebê. Mas a mãe com cáries e com a saúde oral comprometida, ela pode... algumas doenças podem transmitir para esse bebê. Alguns tipos de doenças, até algumas cardiopatias. É que o leigo não tem assim essa abrangência. É um assunto complexo, mas que tinha que ser bem mais observado. Então, vamos dizer, generalizando, né? A moça recém-casada, engravidou, quer muito ter um filho, quer cuidar bem daquela criança, ela vai no ginecologista. Ela deveria também ir no dentista? Ah, mas claro que ela tem que ir ao dentista. Quer dizer, grávida tem que ir ao dentista? Claro que ela tem. Primeiro, ela grávida, a saúde oral dela cai. Sim, porque ela está dividindo. A saúde oral. O organismo dela está sendo solicitado, está sendo muito solicitado. Então, ela tem problemas. Existe até a gengivite gravídica, uma gengivite que só ocorre na grávida. Porque a fragilidade capilar, assim como as varizes se apresentam de uma forma mais acentuada, e às vezes a mulher não sabe nem que tem varize, e quando está grávida, aquelas varizes se apresentam, a mesma fragilidade que há em todo o nosso organismo, existe na boca também. Eu não sei por que as pessoas têm o hábito de querer separar a cabeça do resto do corpo. A nossa cabeça, a nossa boca, a nossa cavidade oral é um
uma parte do nosso organismo. E claro que se ela está grávida, ela precisa ir, assim como ela vai ao ginecologista, vai ao obstetra, ela também tem que ir ao dentista, mesmo que ela não tenha cárie. Ela precisa ir. E aí, quando o bebê nasce, também precisa ser assistido, ela precisa ser orientada. O bebê não deve ingerir açúcar. Quando nascemos, a gente não sabe o que é doce, nem o que é sal. E a compulsão pelo açúcar é um mau hábito infundido na infância. Porque o bebê não sabe, ele não sabe da existência do açúcar. Nós, os adultos, é que o ensinamos a ingestão do açúcar. E o leite, o próprio leite materno tem é doce. É doce, não a doçura de um doce, sei, de um leite que adoça com açúcar tradicional. Mas é tão doce quanto um copo de leite de vaca sem açúcar? Leite de vaca sem açúcar? Não. Aí eu não... É difícil. Ninguém se lembra, né? Mas que precisa, após uma mamada, precisa que aquele bebê tenha os dentes higienizados. Mesmo que ele tenha 2 dentes, se bem que quando está mamando o leite materno, o bebê não tem dente ainda, porque pelo menos nessa década... Aí que cuidado deve ter com as gengivas do bebê. Sim, passar um cotonetezinho. Limpando. Isso a maioria das pessoas não sabe. Não observa isso, né? Mas até os dentes romperem, os dentes descidos, o bebê já não está mais mamando o leite materno. Mas digamos que ele tivesse, da mesma maneira, teria que ser higienizado. E aí romperam os dentes? Aí romperam, por aí o bebê já está mamando as mamadeiras feitas com leite. E aí ficam as mães adoçam. Existe inclusive a cárie de mamadeira, que é uma cárie muito bem diagnosticada. Cárie de mamadeira? Por que ela se chama cárie de mamadeira? A mãe dá mamada para o bebê e ele já está ali dormindo, e ali ele dorme, e aquele leite, o resto, né, que está na cavidade oral, fermenta e aí vem a atacar os dentes. Então, e aí, com que idade a criança deve ser levada ao dentista? Olha, de uma criança que foi cuidada assim, a mãe na gravidez já tomou esses cuidados, a criança nasceu, não tinha dente, ela limpava a gengiva, tratou tudo direitinho. Com que idade ela deve levar a criança ao dentista? Olha, se está tudo bem, se ela recebeu essa orientação, a mãe de um dentista, ou do seu ginecologista, ou do seu obstetra, digamos que tenha recebido, a mãe deve levar a criança logo que rompam os seus primeiros dentinhos. Se ela tem toda uma bagagem de orientação. Existem programas de pré-natal que tem isso. Não é uma coisa comum, mas existe. Mas rompeu o seu dentinho, a mãe deve levar a criança ao dentista. Ou ainda, antes até, porque a criança, antes que os dentes rompam, ela fica com a gengiva inchada e sente dores e fica impaciente. Né? E a mãe não sabe o que fazer e não sabe por que a criança está assim. Às vezes, digamos que seja um pediatra que... uma infelicidade, mas que ele não tenha essa orientação, pode ser até que dê um diagnóstico que não seja correto e por causa de dores e porque o bebê está com aquela instabilidade, irritado. E os dentes, a vinda da dentição decídua faz isso, dá um desconforto grande à criança. O que a gente sabe é que as crianças querem morder tudo. Né? Porque... morde a mão da mãe, morde a mão do pai, morde a mão do avô. A lâmina os dentes estão vindo, estão rompendo. E eles têm ali que romper a gengiva e dar um desconforto. E aí rompeu, leva no dentista. Sim. E aí o dentista pode, ao examinar aqueles 2 dentinhos que estão pode orientar. Basicamente o que ele vai fazer vai ser orientar, vai examinar e vai orientar aquela mãe. Mas ele já pode prever se aquela arcada dentária vai ser normal, vai ser boa. Olha, nessa idade, quando uma mãe leva a criança ao dentista, a preocupação não é essa, se a arcada dentária vai ser correta, se não vai ter disfunção. Basicamente, vai examinar se vai cuidar de prevenir
para que essa criança tenha saúde oral, enfim, para que a doença cárie não se instale. Agora, rompidos os dentes, na mais tenra idade, está fora do posicionamento, já se evidencia que aqueles dentes vão ter problema de posicionamento, de função, aí sim, aí já entra uma outra história, que é os cuidados com a ortodontia. Que hoje... Eu estou lhe perguntando isso porque durante muito tempo se pensou, isso devia ser uma opinião leiga, talvez irresponsável. Como aqueles dentes da primeira dentição vão cair, o que importa é a segunda dentição. Mas hoje o que a gente nota pelo próprio noticiário da imprensa é que tem que... o que acontece no início da vida pode... Sim, é um erro. Temos que cuidar. Os dentes descidos, eles têm tanta importância quanto os permanentes. Eu não sou assim o profissional mais gabaritado para estar te dando essas respostas. Como a senhora tem que consertar as bobagens que as pessoas fizeram, que nós fizemos ao longo da vida, a senhora depois tem que consertar, a senhora tem autoridade para recomendar certos cuidados. Né? Não, os cuidados eu recomendo. Eu só, eu digo assim, esse campo da odontopediatria, eu não sou uma expert nesse assunto, apesar de que as informações que você também pediu... Graças a Deus, senão a senhora não podia se especializar nos marmanjos, não é? Que a senhora conserta. Eu estou tentando te informar, mas eu digo assim, eu não sou a pessoa, o profissional gabaritado para amplamente falar desse assunto, que não é a minha especialidade. Agora, doutora, por tudo que nós estamos conversando, essa questão dos dentes é tão complexa, tão delicada, que, como regra geral, não só as crianças, desde recém-nascidas, devem frequentar o dentista, como o adulto também. Com que frequência a gente deve voltar ao dentista? Foi um dia lá, resolveu tudo que tinha para resolver, ou não tinha nada e foi liberado. Quando é que deve voltar? Olha, em se tratando do adulto? Já do adulto. Isso vai depender da qualidade de saúde que cada indivíduo possui. Existem pessoas que não têm doença periodontal, que o índice de cárie, imaginando após os 20, porque o índice de cárie, ele é muito maior até os 25 anos. Ah, é? É. Depois melhora? Aí diminui o índice cariogênico, cai, a chance do indivíduo ter cárie diminui muito e temos que ter outros cuidados com o periodonto, porque nessa idade também é difícil que as pessoas tenham problemas periodontais. Difícil, não também os problemas periodontais diminuem? Não, aí aumenta o problema periodontal. Quer dizer, diminui o risco de cárie, mas aumenta, sim, diminui, é assim, um lá e outro cá. O índice cariogênico cai e as chances da doença periodontal aumenta. Mas existem pessoas que não têm absolutamente propensão aos problemas nem da doença periodontal e nem da doença cárie. Se esse tipo de paciente, ele vai obedecer ao que o seu dentista pedir. No meu caso, se o paciente não tem nenhuma tendência à doença periodontal, eu peço para que me visite uma vez ao ano. Uma vez por ano basta? Basta. Eu estou acompanhando aquele paciente, eu que estou trabalhando ali, sei o que fiz e como deixei, me visite uma vez ao ano. Agora, se é o paciente que tem problemas de ordem periodontal, aí ele tem que obedecer ao que o periodontista recomenda. Eu não sou periodontista, mas na minha equipe tem o periodontista. E tudo vai depender da qualidade de saúde. Há pacientes que devem ir de 4 em 4, outros de 3 em 3, outros 2 vezes ao ano. Tudo vai depender da qualidade de saúde do paciente. Não existe uma regra. Tipo assim, eu tenho que ir ao dentista 1 vez, 2 vezes ao ano. Isso não existe. Existe qualidade de saúde. E uma pessoa que se cuide bem,
né? Pode chegar no fim da vida, hoje a expectativa de vida é cada vez maior. Né? Uma pessoa pode chegar até que idade com os dentes que Deus lhe deu? Os dentes que Deus lhe deu, se ela for cuidadosa, se ela usar muito fio dental, muita escova e sempre visitar o mesmo dentista. O mesmo? O mesmo. Dentista é assim, escolha um e fique com ele. Escolheu, ele é ótimo, está satisfazendo a sua necessidade, fique. Se ele tem esses cuidados e não tem a predisposição às doenças, tanto a periodontal quanto a doença cárie, ele fica com seus dentes pro resto da vida. Mas também não vão ficar desanimados. Mas eu tenho uma cárie aqui, perdi um dente acolá e tenho um problema periodontal. Se for cuidadoso, também. Porque a odontologia ela evoluiu muito. Hoje nós fazemos assim milagres. O paciente com 4 dentes na boca não usa prótese total. Então, se for cuidadoso, fica com seus dentes para sempre. De 4 para frente, tá tudo bem. De 4 Com 4 já dá para segurar. Já dá para fazer uma festa. E dá para no fim de semana comer um cozido, pegar uma espiga de milho. Se tiver saúde periodontal, dá. Porque o limite do nosso trabalho é a saúde periodontal. Foi uma lástima não ter trazido um gráfico que mostra muito, mas na próxima oportunidade. Não, mas a senhora já mostrou um bocado de coisas. Não, mas que mostra detalhes do problema periodontal. Foi uma pena. Bom, e para quem não se cuidou, quer dizer, digamos, um telespectador nosso de 90 anos, adianta ele ir no dentista, e doutora, desculpe a última pergunta, porque nós já estouramos o nosso tempo. Uma pessoa de 90 anos que nunca se cuidou, mas tem 4 dentinhos lá que sobraram. Adianta ir ao dentista? Mas é claro que adianta. Ele tem lá os 4 dentinhos, não se cuidou. Olha, com 4 dentes, com 90 anos, eu vou te dizer que ele se cuidou muito. Viu? Com 4 dentes, 90 anos, naquela época. Hoje, a odontologia estava muito atrasada, a odontologia evoluiu muito. Então, ele com 4 dentes pode fazer um encaixe, pode fazer uma taxa, enfim, não usa ainda a famigerada prótese total. Obrigado. O programa 420 Minutos conversou hoje com a doutora Jamila Barroso, dentista especialista em reabilitação oral.